mostrar, eu não sou bolsonarista e o bolsonarismo é composto de gente burra e picareta. O bolsonarista é um bando de pilantra. E eu digo mais, tá na hora da direita bolsonarista fazer um meia-culpa e falar, esses caras que votaram no Lula estavam certos. Eu volto a repetir, tá na hora desses caras falarem, os caras que votaram no Lula estavam certos. O bolsonarismo é um fracasso, a direita bolsonarista é um fracasso. A existência desse bando de picareta, desse bando de vagabundo, cujo representante hoje, o símbolo maior disso, é a Nicole, tá? Aquela farsa ambulante. Esses caras são um fracasso, uma derrota gigantesca. E se você tem um mínimo de dignidade e ainda é bolsonarista, peça desculpas, fala, cara, desculpa, eu errei. Nunca deveria ter incensado um idiota à presidência da República. Ele foi um péssimo presidente, não devia ter colocado esse cara pra reeleição. Tá? Então assim, tá na hora de fazer esse minha culpa e falar, pô, os caras que pediram voto não estavam certo o tempo todo. Hoje eles não têm compromisso com o erro, porque ser compromissado com o Bolsonaro é ter compromisso com o erro. E podem peitar o PT, sempre ficar ouvindo, mas na pandemia não é nada, eu fiz oposição à pandemia. Mas esses caras, aqui da live, meus queridos amigos, a CCJ, tá? O Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em geral, tomada do que há de pior em termos de material humano no Brasil. Eu volto a repetir, tomada pelo que há de pior em material humano no Brasil. A CCJ, de forma unânime, vetou, ou seja, né, deu parecer contrário ao andamento da PEC da blindagem. Ou seja, a chance dessa PEC da blindagem, essa PEC criminosa, passar é nula. E quem são os sujeitos que vieram a público e falaram, não, eu vou votar contra essa putaria? Tem aí, veja só, votação do relatório, no relatório é contra a PEC, então você votar sim é votar contra a PEC. Cara, absolutamente todo mundo votando sim. Bloco parlamentar do MDB votou sim, Bloco parlamentar Resistência Democrática, todo mundo votou sim, Bloco parlamentar do PT, pelo Brasil, PDT, PT, sim, todo mundo. Até os bolsonaristas do Senado votaram contra, Riso. O que dá o tom é o seguinte, se até os bolsonaristas votaram contra, é porque os que votaram a favor na Câmara votaram sem perceber que na prática estavam fazendo merda do ponto de vista midiático, porque eles achavam totalmente legal e vieram ao público defender. Eles não sabiam a merda colossal que ia dar. E é real. A PEC Nicolas Ferreira, e vocês precisam dar o nome aos bois, a PEC Nicolas Ferreira, a PEC que foi encampada por aquela figura patética daquele moleque retardado, aquele pilantra de Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira, a PEC Nicolas Ferreira foi barrada no Senado. E o recado que tá dado, olha, o Centrão e a direita na Câmara dos Deputados compõem-se, tá, de um conjunto, de uma escumalha de vagabundos, de bandidinhos e de picaretas de toda sorte, que são passíveis de ser conduzidos porque basicamente votaram ali e depois não tiveram a tal da anistia de volta, dando tom, novamente, de uma oposição que não apenas não tem moral de nada, é uma oposição burra. É uma das coisas, galera, que quando vocês colocam na mesa, fala, não dá. O Senado derruba, e assim, pode anotar, o Senado, essa história morre no Senado, esse tema não será mais tratado, mas a direita fica com essa pecha, direita bolsonarista, e antigamente eu ficava com um pensamento meio holístico, tipo, não, mas o campo oposicionista, que campo oposicionista? Eu quero que esses caras se... Não tem porra de campo nenhum, quero que esses caras se danem. Na prática, esse campo tem mais... Acabou, como diria Jair Bolsonaro. Na prática, essa direita aí que não sabe o que faz, tem que ser demonstrada e exposta na rua, em praça pública, como um grupo de pessoas muito burras, primárias, que não tem ideia do que estão fazendo, tá?